Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um painel ACS JAR, que na noite de hoje contará com a presença ilustre de dois instrutores de tiro, o Tenente Éder e o Sargento Sodré, especialistas do armamento e tiro, né? Ambos foram instrutores da Brigada Militar e também em vários cursos na área do armamento e tiro, em toda a região sul do Brasil aqui, né? Eles que contam com uma grande experiência na área de armamento e tiro, na parte de proteção armada. Então, receberemos essas ilustres visitas na noite de hoje para brilhantar o nosso painel e, com isso, né, a gente poder esclarecer algumas dúvidas pertinentes ao assunto e também perguntas que possam surgir no andamento do programa. Então, com muito prazer, recebemos então o Tenente Éder Pérez e o Sargento Sodré, nossos amigos aí, parceiros já de longa data, parceiros das instruções, que vêm aí para brilhantar a nossa noite de hoje. Sejam bem-vindos, Tenente Éder, Sargento Sodré, muito obrigado pela participação, pela disponibilidade de vir aqui bater um papo conosco, né? Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Satisfação estar aqui. Eu sou o Tenente Éder, sou graduado em Segurança Pública, pós em Criminologia e estou concluindo uma pós agora em Balística Forense. Sou instrutor de tiro desportivo e árbitro internacional pela CBTA. Sou proprietário da empresa Éder Pérez, assessoria especializada. Nossa empresa ministra cursos de tiro e fizemos toda a documentação referente à aquisição de arma, registro de arma, porte de arma e CR. Faz parte da nossa equipe o Sargento Sodré, colega que já trabalhou comigo há muitos anos, que permanece na nossa equipe, instrutor de tiro, e também temos outros atiradores, como militares do próprio Exército, que fazem parte da nossa equipe. Temos na nossa empresa diversos cursos de tiro, depois eu vou passar, agora eu vou deixar o nosso amigo Sodré fazer a apresentação dele. Obrigado. Boa noite, Thiago Rommel, boa noite, Éder, aqui meu colega, aqui do lado. Eu sou sargento da Brigada Militar, estou na reserva já vai fazer uns aproximadamente 4 anos. Sou armeiro da instituição, fui armeiro da instituição durante muitos anos. Eu tenho curso de especialização pós a Brigada em outras plataformas de armamento pela empresa Taurus. Sou instrutor de tiro pela empresa Taurus. Ministrei instrução de tiro, como aí o Rommel bem sabe, por muitos anos na Brigada. Fui, na realidade, um instrutor, quem conhece a legislação da Brigada sabe aí como funciona. Fui um instrutor de fato, mas não de direito na Brigada, né? Porque a gente sabe como é que funciona a legislação interna nossa, né? Mas isso não foi demérito nenhum. Pude dar instrução aí para o pessoal do ENAFRON, que é uma estratégia nacional de fronteira, né, que é ligada à Força Nacional, é um braço da Força Nacional. Tive a oportunidade de auxiliar a ministrar aula em 2 cursos de formação de instrutor de tiro para oficiais, né, e várias outras instituições aí, co-irmãs da Brigada, a Polícia Rodoviária Federal, a própria Polícia Federal, o próprio Exército, a gente já ministrou instrução, enquanto instituição, e agora em parceria aí com o Éder, né, mais na parte não tanto documental, né, apesar de estar sempre por dentro da nossa legislação CAC, né, inclusive sou CAC, né, já há muitos anos, mas na parte, vamos dizer assim, mais na parte técnica em relação ao armamento. Então, nos cursos mais focado a parte de manutenção, de mecânica de armas, para o pessoal entender como funcionam as armas, né, e hoje está bem em evidência aí, por alguns casos de incidentes de tiro que ocorreram aí com armas nacionais. Então, o pessoal procura bastante e indaga bastante sobre essa questão aí nos cursos. Show de bola.
ambos com uma grande experiência, né? Eu tive o privilégio de treinar com ambos, né? Dentro da Brigada Militar, e agora vocês têm trabalhado também um projeto que é muito importante, interessante, né? Que nós vamos falar logo a seguir, que é o Tiro para Mulheres, né? Então, mais à frente falaremos sobre este curso que será em novembro, né? E é importantíssimo esse trabalho, até mesmo para desmistificar, né, um pouco a questão do armamento, né? Mas na sequência a gente vai falando mais sobre isso. Bom, feitas as apresentações, eu gostaria então de iniciar com as perguntas. Eu separei algumas perguntas que eu considerei importantes. Aí ambos podem responder. A primeira pergunta o cidadão brasileiro, ele pode adquirir uma ou duas armas? Há essa possibilidade no momento atual que vivemos? Sim, o cidadão civil no caso, ele pode adquirir até 4 armas. Casos excepcionais, ele pode adquirir até mais de 4 armas. Tá? Ele pode ter a posse. O mais difícil hoje é ele ter o porte, mas a posse, desde que ele preencha todos os requisitos legais, né, ele pode adquirir. Essa posse vai dar o direito dele ter essa arma na casa ou no local de trabalho, desde que ele seja o responsável. Show de bola. O pessoal geralmente tem hoje em dia, na verdade, grande parte da sociedade tem essa dúvida, né? Sobre a possibilidade de adquirir arma ou não. Se confundem muito, né, a questão do desarmamento. Tem muitas pessoas que acham que a aquisição de armas no país está proibida, e não é verdade, né? Sim. Então, por isso a importância dessas perguntas. Segunda pergunta. Existem empecilhos, burocracia, para acesso às armas de fogo no sistema atual PF e Exército? O que acontece é que para poder ter essas armas, ele vai ter que preencher esses requisitos legais. Tá? Como fazer a avaliação com a psicóloga credenciada, uma avaliação com o instrutor de tiro credenciado. Ele não pode ter ocorrência policial, não pode ser fichado ou algo semelhante. Tá? Deve comprovar ocupação lícita, tá? E deve comprovar a residência fixa. Tá? Esta é a burocracia que exige. Se criou realmente um tabu sobre armas, dizendo que ninguém poderia ter arma, mas na realidade isso aí não existe. O cidadão ele pode ter a arma dele, sim, desde que preencha todos esses requisitos aí que exige. Perfeito. Se o senhor quer complementar, Sargento Sodré? Só complementar, já que nós estamos falando com um público que certamente nós temos o nosso público aí, nosso público interno, né? O pessoal tem que entender assim, ó, que toda a legislação de armas que é alterada, que ela existe, depois ela é alterada no Brasil, ela sempre impacta lá tanto no policial militar, no policial civil, né, naquelas categorias lá que são, vamos dizer assim, tem mais acesso às armas, né? Por isso eu queria exemplificar o cidadão, antigamente, ele podia ter no seu acervo, cidadão comum lá, registrado no Sinam, 6 armas. Hoje ele baixou para 4 armas. O policial militar, a nível de Brasil, poderia ter no seu acervo 8 armas, sendo 6 armas de calibre restrito, 6 armas de calibre permitido, né, de tipos diferentes, armas longas raiadas, longa lisa e curtas de defesa, e 2 armas de calibre restrito. Hoje, a nossa legislação, ela suprimiu algumas armas e nos permite ter hoje 4 armas no acervo. Então, hoje, independe se eu vou ter 4 carabinas, se eu vou ter 4 espingardas, 4 pistolas, 4 revólveres. Então, nós baixamos de 8 armas hoje para 6 armas. O que eu quero dizer com isso, assim, que nós não temos tanta diferença em termos de aquisição, enquanto cidadão, quanto defesa, arma de defesa, eu me refiro,
tá? Não arma de tiro esportivo, quanto defesa do cidadão comum lá. Romeu, só para pegar aí, tá? Essas armas, essas quatro que eu tinha dito ali, é a aquisição feita pela Polícia Federal. Agora, o cidadão ele pode, pelo Exército, fazer um CR, tirar um CR, certificado de registro de atirador ou caçador, e adquirir arma pelo Exército. Aí, como atirador, ele vai poder ter bem mais armas, tanto calibre restrito quanto permitido. Então, assim, como atirador, ele pode ter 30 armas calibre permitido e 30 armas calibre restrito. E como caçador, ele pode ter 15 armas calibre permitido e 15 armas calibre restrito. Mas estas armas, tem que ficar claro que essas armas é para atividade de tiro desportivo ou atividade de caça. Tá? E também, claro, coleção. Tá? O que está havendo, muitas vezes, se nota um equívoco, muito cidadão civil comprando arma com o objetivo de ter para a defesa, comprando pelo Exército. E não é isso aí. A arma que se adquire pelo Exército é exclusiva para o tiro desportivo ou caça. E essa é a mesma confusão que está acontecendo muito com diversos atiradores que estão praticamente portando essas armas do acervo de tiro com a desculpa que estão com uma guia de tráfico e pode portar essa arma. Não é bem assim. Depois mais a gente pega e conversa sobre a guia de tráfico e o que ele pode portar ou não. Tá? Importante esclarecimento. Geralmente a gente ouve, né, muitos rumores e às vezes as pessoas se confundem e criam a falsa sensação de porte de arma, né, quando na verdade não é. Então isso é importante, a gente vai concretizar essa fala um pouco mais à frente. Antes de nós seguirmos aqui para a terceira pergunta, eu gostaria, vou passar para o Sargento Sodré aí responder em relação à pergunta do André Anjos, o nosso parceiro aí que está sempre presente nas nossas lives. Ele pergunta o que podem falar sobre a G2C? Seria uma boa aquisição para porte? Está aí fixada a pergunta. Um pouco de suspeita, né, em responder essa pergunta aí, né, por possuir uma arma desse modelo, né, e o Éder também possui uma arma desse modelo. A G2C é uma arma que foi lançada nos Estados Unidos, tá? As armas geralmente são sempre lançadas no exterior, o mercado maior sempre é o mercado americano, tá? Então ela foi lançada no exterior já no primeiro ano de venda, ela vendeu 1,5 milhão de armas, tá? Desse modelo G2C no calibre 9mm. Hoje ela está em torno aí de 4 milhões de armas vendidas do modelo G2C. Tá? Então é uma arma compacta, de boa capacidade de tiro, uma arma segura, extremamente segura, né, para porte velado. Ela não é uma arma para o tiro esportivo, pelo característica de tamanho. A concepção dela foi concebida, ela foi criada justamente para ser uma arma para porte velado, para defesa, né, com uma capacidade boa de tiro, né. Então hoje ela só tem em 2 calibres, só tem no calibre 9mm e no calibre 40. Ela não tem 380, esses outros calibres ela não tem, né? Então, assim, quem deseja hoje ter uma arma, uma pistola para sua defesa, tanto posse na sua casa como porte para aquelas pessoas que têm a possibilidade de ter porte, a G2C é uma excelente opção. Show de bola. Quem que respondeu a pergunta aí do André, ele que está nos trâmites aí já para aquisição de arma também. Ainda hoje à tarde conversávamos sobre o assunto ainda. Tá aí empenhado nessa missão. Então passamos então. Romeu, vocês terem uma ideia assim do quão boa é a G2C, ela vem de uma base de uma pistola de calibre da 640. Tá? Então hoje a própria Brigada Militar tem esse modelo, a 640, no seu acervo, né? O pessoal do reservado, o pessoal de corregedoria, eles usam a pistola
640, né, que é em calibre 40, ela tem um dimensional um pouquinho maior, um pouquinho diferente de tamanho de cano e tamanho de punho da G2C. Mas, assim, a concepção das duas armas foi feita justamente para porte velado. Perfeito. Corroborando aí com a tua resposta, Sodré, também é utilizada na segurança governamental, né? É uma arma que é utilizada pelos colegas na segurança do governador, né? E de autoridades. Outra pergunta, antes de nós passarmos aí, o colega Fernando Rep, aí, parceiro nosso aí também, faz a pergunta. Tenente, pode responder, por gentileza? Ele quer saber para tirar o CR de atirador. Tá, assim, ó, para tirar o CR, fazer essa documentação para policiais militares, nós somos isentos de algumas exigências, como alguns laudos, tá? E o que nos facilita mais a nossa empresa, ela trabalha com esse tipo de documentos. Essa parte administrativa, quem faz é a Juliana, a minha filha, né? E eu também que faço a entrega desses documentos pelo Exército e retiro. Então, para o militar, o policial militar tirar o CR é simples do que o cidadão civil, né? Ele tem apenas que, com a funcional dele, nós temos, claro, tem toda a burocracia dos documentos, requerimentos, né, e taxas que são obrigatórias, mas ele está isento de vários laudos. Então, para os policiais é uma oportunidade boa para evitar que daqui a um tempo mude a legislação e comece a exigir alguns documentos a mais, tá bom? Mas sim, ele pode me chamar no privado depois, que eu explico todo o procedimento, tranquilo aí, para ele, não tem problema, tá bom? Eu posso fazer Sim. Quero fazer só um complemento. Hoje, para o policial militar fazer o seu treinamento, ele tem disponível para ele, autorizado para ele fazer a compra de 600 cartuchos por ano de treinamento para a sua arma, né? Isso, ele comprando como um policial militar, tá? Diretamente da fábrica ou diretamente de uma loja autorizada, ele consegue comprar até 600 cartuchos por ano para o seu treinamento. Esse mesmo policial militar sendo CR, ele tendo o CR dele de atirador, óbvio que essa arma dele que está registrada no sistema da Brigada Militar como arma de defesa dele, ela não vai estar registrada lá no cadastro dele de CR, porque é outra atividade, ele vai ter que ter uma outra arma lá. Mas vamos partir do pressuposto que o Rommel tem duas G2 calibre 40, uma para defesa dele e uma que está lá no CR dele. Lá no CR dele, ele vai ter a disponibilidade de comprar até 5.000 cartuchos por ano para treinamento. Para você ter ideia que como aumenta a quantidade de tiros para ele fazer o treinamento dele. Então, lá no registro de defesa dele, que é o mesmo sistema do Exército que as nossas armas são registradas. As armas dos policiais militares são registradas no mesmo sistema, no Sigma. 600 tiros. Lá do CR, 5.000 cartuchos por ano. Pegando e comentando, policial militar para... alguns acham que é mais difícil comprar pela brigada do que pelo Exército. Só que se ele for adquirir essas armas pelo Exército, ele terá um custo maior, né? Porque ele terá um gasto com CR, com documentação, e o Exército tem muitas taxas, tá? Então tem que se analisar muito, até mesmo que essa arma que ele vai estar comprando pelo CR, ele não vai legalmente poder portar ela, não é o que prevê, tá? Então tem que se fazer essa análise aí, tá? Para ver se vai ter vantagem ou não de comprar essa arma pelo Exército. Claro que vai poder comprar mais armas, e no caso, como o próprio Sodré disse, né, em relação à munição, que pode comprar mais. Tem que ver tudo isso aí. Só que tu comprando arma pelo Exército, tu vai ter que ter algumas participações em provas ou treinamentos. São algumas exigências que fazem. Então, num período de 12 meses, tu tens que ter, no mínimo,
8 participações, 8 treinamentos, 8 provas, mas tu tens que ter, tá? Então tem que se analisar bem isso aí. Agora o Exército está começando a cobrar mais isso, tá? Mas faz parte. Vamos passar aqui para a terceira pergunta. Após a aquisição da arma, qual seria, né, o cidadão civil, o vigilante ou o policial, né, em si, após a aquisição da arma, qual seriam as condutas inteligentes de segurança que a pessoa deve ter, né? Qual seria a forma adequada de se portar na rua, no seu veículo? Aí eu vou deixar para ambos responder essa questão. Eu acredito, Romeu, que uma das formas, né, nós temos que buscar sempre é ser discreto, é evitar que o oponente saiba que tu está armado. Ele tem que achar que não, que vai ser fácil, que tu não está armado, que ele não vai encontrar nenhum tipo de resistência. Tá? A partir do momento que ele ficar sabendo que tu está armado, ou ele identificar um volume pela tua cintura, ele já vai fazer uma abordagem em ti bem diferente no caso que se ele considerasse que tu não tivesse armado. É a mesma coisa tu ter a arma em casa. O que a gente nota, né, é que o cidadão civil ele compra a arma e às vezes ele, conversando com alguns outros supostos amigos, começa a comentar: eu comprei uma arma, eu tenho uma arma, eu guardo a arma em casa. Eu acho que é uma coisa que não convém tu comentar, porque vai chamar a atenção, né, do o oponente. Então eu acho que tu tem que cuidar muito para evitar isso aí, porque ele tem que chegar na tua casa achando que vai ser fácil e não que ele vai ter alguma resistência. Essa é a minha maneira de pegar e pensar. Eu não sei quanto o Sodré. Eu vejo assim, quando a pessoa compra uma arma, ela acha que virou o super-homem, né? Então, que ela pode tudo, ela pode entrar em qualquer contenda, que ela pode comprar, entre aspas, comprar qualquer briga, e não é bem assim. A pessoa que compra a arma, que porta a arma, essa arma, o uso dela para a defesa dele tem que ser o último recurso. Tá? A arma ela não pode ser mal usada. O problema hoje no Brasil, e que os armamentistas muito falam sobre isso, o problema não está na arma, o problema está na pessoa que usa a arma. Né? Então nós temos visto várias, além disso, o outro problema, só para complementar a minha fala aqui, o outro problema que a gente vê muito é a falta de treinamento com aquela arma. Então a pessoa vai lá, quer comprar uma arma na Polícia Federal para ter na sua casa, aí ela vai lá, passa no testezinho lá psicológico, testezinho de tiro, que é só aquele momento, passou, estudou para aquilo, passou, e nunca mais ele faz um treinamento com aquela arma, né? Então a gente tem visto aí na mídia aí vários acidentes de tiro, pessoas que não têm aquele trato com a sua arma, né? Cometendo alguns deslizes, vamos dizer assim, e às vezes só machucando, às vezes matando uma pessoa inocente, aí, ou até uma pessoa da própria família, ou até se machucando, se baleando, por uma falta de manuseio e treinamento com a arma. Mas, enquanto a segurança sua com a sua arma parte daquilo que o Éder iniciou falando. Discrição. A primeira coisa que tem que ser é discreto com a arma. Né? Ninguém compra uma arma aí para fazer um volume. Aqui felizmente a gente não mora no Texas, né? Que é obrigatório lá, a arma tá ostensiva, né? Pode portar a arma, mas a arma é obrigatório que a arma esteja ostensiva, né? Então aqui o porte velado, aí a gente já caímos de volta lá na G2C, né? Como uma arma de porte velado, né? O porte velado, a discrição, né? O trânsito com aquela arma fora daqueles locais de aglomeração, não se vai com a arma para um estádio de futebol assistir um jogo, a gente sabe como é que funciona, até porque a legislação, ela proíbe, né, o cidadão que porta a arma de estar nesses locais. Então, a arma, assim, ó, ela é mais fator psicológico
controle psicológico do proprietário, né, da pessoa que porta, da pessoa que tem a sua arma em casa, do que mesmo o conhecimento da arma. Tá? Então, eu acho que mais é essa parte assim, de descrição. A gente nota assim, que hoje o pessoal está mais preocupado até com isso, né, que a gente bate muito nos nossos cursos, né? E olha, comprou a arma, seja discreto, não fique mostrando, não fique se vangloriando ou achando que é mais do que A ou B porque possui uma arma de fogo em casa ou porventura conseguiu usar o seu porte de arma. Ótimo. Antes de nós passarmos para as nossas perguntas, tem uma pergunta fixada aí na tela, do Manuel Soares aí. Tá, assim, Manuel, em relação ao porte, como tu mesmo falou, que tu já possui um porte para serviço, né, como vigilante, né, tá? E é claro, ele é restrito, né, na área que tu vai atuar. Aí tu gostaria de ter um porte para o uso particular. Esse porte seria para a tua arma particular, né? Bom, para tu ter um porte pela Polícia Federal dessa tua arma particular, primeiro tu tens que adquirir uma arma, tá, pela Polícia Federal, quer dizer, fazer essa aquisição através da Polícia Federal. Aí, após, tu vai ter que preencher todos os requisitos, fazer outro laudo com a psicóloga e um laudo de tiro para já direto em relação ao porte de arma. Porém, isso aí não quer dizer que tu vai ter o porte. O delegado ele vai analisar, ele vai ver a efetiva necessidade de tu ter o porte de arma ou não. É algo que está muito restrito, esse porte. Eventuais casos, o delegado libera o porte, vendo que há necessidade do cidadão portar arma para a defesa dele por ele estar sendo ameaçado ou algo semelhante, né? Tá? Então, antes de tu ter o gasto com essas avaliações aí, analisa bem e vê se tu vai preencher esse requisito da efetiva necessidade. Nós fizemos, a nossa empresa faz esse pedido de porte de arma, nós buscamos sempre embasar bem, tá? Porque é algo que não está muito fácil, não. Tá? E também a avaliação de porte para o tiro, é outro tipo de avaliação, tá? Com alvos coloridos, um tempo também curto, né? Tá? Mas isso aí, a avaliação, fazendo um treinamento, tu consegue. O mais difícil é conseguir preencher esses requisitos que a Polícia Federal exige, tá bom? Perfeito. Passamos então à quarta pergunta, eu vou deixar para ambos também responderem, né? Armas trazem uma segurança efetiva para quem porta? Ou para quem tem em casa, né? Na sua residência, na sua propriedade? Eu interpreto ter a arma é um direito nosso. Tu pode ter a arma como esporte, por gostar de praticar o esporte, que é um direito teu, né, como tu gosta de jogar futebol, quando tu gosta, né, de outro esporte, né? Ou tu pode ter a arma porque tu acha que para a tua segurança que tu vai te sentir melhor, tá? Porém, nós temos que levar em conta que tu, estando armado, tu tens que ter vários procedimentos de segurança, tu tens que ter um controle maior sobre as tuas atitudes. Tu sabe que tu, estando armado, tu não pode ingerir bebida alcoólica. Então, eu considero a arma, como eu trabalho com arma, né? Como eu uso ela tanto no esporte quanto na minha atividade. Eu acho que depende da pessoa saber usar. E eu me sinto bem, sim, eu me sinto bem andando armado, tá? Portando a minha arma. Tá? Mas, claro, como eu tenho porte, eu vou estar sempre armado. E é a coisa que me dá uma segurança. E eu estou te dizer assim, já aconteceu por diversas vezes, até no próprio trânsito, receber provocações
e eu lembrando que eu estou armado, eu digo, não, para um pouquinho, jamais eu vou descer para responder isso aí, porque depois vai ser mal interpretado pelo fato de eu estar armado. Então, a arma me dá aquela segurança a mais. Além do que, hoje em dia, nós vivemos essa insegurança geral, né? Então, nós também temos o direito de proteger a nossa família e a nós mesmos, e aos nossos amigos. Esta é a minha posição particular em relação a armas. Comentando o que o Éder falou, arma, o direito do cidadão. Então, compra quem quer, quem não quer, não compra. Mas eu vou resumir a pergunta, a resposta para a tua pergunta, da seguinte forma: a arma só vai ser efetiva, né, para a defesa do cidadão, se ele tiver duas coisas. Ele tem que ter duas coisas para que essa arma seja efetiva para a defesa dele. Tanto defesa residencial dele, se ele tem só a posse de arma, tá? Ou se ele, no trânsito dele, no porte de arma dele. Tá? Que são duas coisas que as pessoas não podem se confundir, a posse com o porte. Posse dentro da residência. Porte, ele pode transitar com a arma com algumas restrições de locais e algumas condutas que ele tem que ter na rua. Então, mas, resumindo a resposta, a efetividade da arma eu vejo da seguinte forma: ele tem que ter essas duas coisas: controle psicológico, treinamento. Se ele tiver controle psicológico e não tiver treinamento, a arma não vai ser efetiva. Ele não vai usar a arma de uma forma correta. Ele tem treinamento, sabe usar, mas ele não tem controle psicológico. Ele provavelmente vai usar mal aquilo que ele sabe. Então, são duas coisas para que a arma seja efetiva para a defesa dele, do patrimônio dele, da família dele, daquilo que a gente defende hoje. Controle psicológico, treinamento. Sem essas duas coisas, a arma não é efetiva. Perfeito. O condicionamento, né, como vocês bem falaram, né, aliado ao conhecimento teórico e principalmente o preparo, né, é o que vai fazer com que realmente o uso da arma seja com excelência e efetividade e principalmente dentro da legalidade, né. Passamos então para a próxima pergunta. Os crimes de homicídio no Brasil, né, estão ligados a armas legalizadas? Se tu for fazer uma pesquisa, Romeu, dos homicídios que acontecem no nosso país, na nossa região aqui, então, tu pode ver que um índice muito grande, quase 100% envolve armas que não são armas legais. Né? Vai ser muito difícil tu encontrar alguém que vai comprar uma arma e depois sair direto com o objetivo para ou participar de um roubo, ou homicídio, ou algo assim. Tá? Então, isso aí são as armas ilegais. Tá? Esse número grande que diz que as armas que estão matando, não. São armas ilícitas, armas que entraram pela fronteira, armas que foram furto ou algo assim. As armas legais, a pessoa que detém uma arma, ela vai se policiar até mesmo porque ela corre o risco de perder essa arma, né? E vai ser identificada também, então ele não vai se expor. Né? Tá? Eu acho, não tenho certeza que as armas, os homicídios que acontecem, os crimes que acontecem, os maiores são das armas ilegais e não as armas legais. Esse foi até um levantamento que nós tínhamos feito lá na segunda sessão, um tempo atrás, e foi constatado isso aí, que as armas apreendidas pelo policiamento, a maioria delas eram tudo armas ilegais. Sodré. Não temos muito o que complementar aí o que o colega Weber falou, né? Mas a nossa fronteira é muito grande, né? Então, assim, a entrada de arma ilegal no Brasil, ela é por demais, né? E se vocês fizerem um levantamento, vocês vão ver que a maioria das armas ilegais apreendidas no Brasil, elas não são nacionais. Elas são todas armas importadas, né? São armas que chegam no Brasil através da nossa fronteira. Nossa fronteira é muito grande,
vamos dizer assim, lacrar a nossa fronteira, né? Nós temos um país enorme, né? Nós temos áreas do Brasil aí que não passa nada ali da sociedade, não passa ninguém, não tem Rio, Amazônia, toda essa volta aí. Então, não há assim, arma comprada lá na loja do seu João lá, para se envolver em crime. O bandido, o assaltante de banco, por exemplo, ele não compra lá um fuzil T4 lá na Taurus para assaltar um banco, né? Ele não faz todo aquele procedimento, não, vou comprar um fuzil porque a minha quadrilha está precisando de um fuzil. Não, ele traz de fora, né? Traz de fora aí. Traz de fora um fuzil aí 4, 5 vezes o valor que custa um fuzil legalizado aqui no Brasil. Perfeito. Na verdade, até meio que respondeu o que seria a sexta pergunta aqui, né? A sexta pergunta diz o seguinte, né? As fronteiras brasileiras são seguras? O senhor já praticamente respondeu. Há controle sobre o que entra no país e o controle sobre o tráfico de armas é eficiente no país? Isso aí é evidente que não é, né? Nós identificamos isso aí todos os dias, sabe? Como o próprio Sodré disse, nós temos uma área muito extensa, né? Vamos dar um exemplo claro aqui, que é próximo nosso, o Uruguai, né? Claro que a arma, alguém tentando passar com a arma ali pela ponte, provavelmente ele vai ser abordado e identificado, mas só que ele pode passar com as armas por terra, pelo rio, tem diversas formas. Então, assim, não há um controle efetivo, um controle que possa dizer que exista um controle sobre essa entrada de armas no nosso país. Aí nós temos o Uruguai e também os outros países vizinhos ali. Então, não tem, para ser feito esse controle, teria que ter uma barreira de metros e metros quase, porque é muita área, é muita extensão de terra e também a parte que pega os rios ali, é muito difícil controlar isso. E a gente vê porque quando tu vai até, um exemplo lá em Jaguarão, tu passa com o carro ali, tu vai até o outro lado, faz a compra, volta, eventualmente é abordado. Eventualmente uma fiscalização te aborda, identifique e revista. Então, tu vê que é muito fácil de passar com esse armamento, sim. Perfeito. O Sodré já tinha entrado na pauta, né? Praticamente respondeu essa pergunta. Na verdade, a gente sabe, né? Nós que trabalhamos já há um tempo aí na parte de inteligência e cursos e tudo mais que a gente ouve, né? Participa, aliás. É muito evidente que a nossa fronteira seca ela é imensa, né? Fora a marítima. Então, infelizmente, a fiscalização ela não é eficiente, a falta de efetivo, falta de material, enfim, tudo acaba facilitando, infelizmente, o ingresso de armas no país. E a gente sabe que nós que somos da segurança pública sabemos muito bem que a maioria das armas que estão envolvidas em crime, seja roubo, homicídio, são armas ilegais, principalmente as armas restritas e armamento como carabina, fuzis, a maioria, a esmagadora maioria, vem de fora do país. Ou seja, não deu certo as políticas de desarmamento, né? Porque a gente sabe que o delinquente ele não entrega arma. Quem entrega a arma é o cidadão de bem. E com isso eu vou finalizar as minhas perguntas aqui sobre... vou pedir a opinião de ambos. Qual a eficiência, né, dessa tentativa de desarmar a sociedade brasileira com o famigerado Estatuto do Desarmamento, né? Qual a opinião de vocês em relação a isso? Houve alguma efetividade? Mostrou algum tipo de resultado no passar dos anos? As entregas que ocorreram de armamento por parte de cidadãos civis de bem, cidadãos de boa índole, que entregaram suas armas voluntariamente, isso colaborou com a diminuição dos homicídios e com os crimes do país?
Eu considero que não, porque como nós podemos ver as pesquisas, o jornal, a imprensa, né, o dia a dia, isso está cada dia mais aumentando a violência, a criminalidade. Desarmar o cidadão, acho que foi a pior alternativa, a opção que criaram, que depois foi criar também um tabu em relação a isso aí, muita gente entregou sua arma, armas que estavam legalizadas ou armas que não estavam, mas poderiam, naquela época, ter pego e legalizado. E entregaram as suas armas e ficaram à mercê do marginal, dele invadir a sua casa, atacar a sua família, roubar os seus bens, e isso aí ficou longe. É a mesma história assim, ó. Se o marginal sabe que naquela casa tem arma e na casa ao lado não tem arma, é lógico que ele vai na casa que não tem arma, né? Então, é uma coisa que a gente tem que analisar bem essa história, tá? Se o povo não puder se defender, se o cidadão civil não puder ter o direito de ter a sua arma e defender a sua família e defender a ele mesmo, eu acho que então nós vivemos num regime que é muito longe de ser o democrático. E esse princípio de desarmar a população, não nos envolvendo em política, é um princípio muito antigo que outros, né, tipos de governo criaram para poder depois tomar conta da população, porque ela não vai poder reagir quando o governo criar alguma coisa ou ir contra eles. Então, seria isso aí, a minha maneira de pensar. Sodré. Desde que foi criado, parafraseando outras pessoas, o famigerado Estatuto do Desarmamento, o crime de homicídio, roubo, ele acabou aumentando. Passados os anos, né, acompanhando o Éder sem entrar em questões políticas, nem é o objetivo nosso aqui, com a flexibilização agora, desse ano passado, desse ano, do acesso às armas para as pessoas de bem, né, que preenchem os requisitos para acesso às armas, para sua posse, para o seu porte, para o seu CR lá, ela aumentou muito a compra, a aquisição de armas no Brasil. Em contrapartida, segundo os estudiosos do Estatuto do Desarmamento, isso deveria dar um boom no crime de homicídio, de agressão, né, envolvendo arma de fogo. E foi justamente ao contrário, né? Ele diminuiu crimes de roubo, crimes de violência com emprego de arma de fogo, né? Então isso, na minha visão, né, mostra que as pessoas de bem querem ter o seu direito de defesa preservado, né? E esse direito de defesa preservado, ela tem que se equiparar em força ao agressor. Geralmente, o agressor que vai fazer um roubo, vai fazer um assalto, quer seja numa casa, quer seja num carro, num semáforo, né? Ele está armado. Então, hoje, essas pessoas, esses delinquentes, eles já estão pensando duas vezes aí se dá para ele chegar na janela de um veículo. Agora mesmo, fazendo um exemplo, São Paulo, se não me falha a memória, o assaltante quebrou o vidro de um carro para assaltar num semáforo e se deparou com uma policial militar a paisano, indo para o trabalho, ou voltando do trabalho, né? Não sei se vocês conseguiram ver isso, ficou pendurado na janela do carro, né? Então, hoje, o delinquente ele já está pensando duas vezes, né? Se posso chegar na janela daquele carro ou não posso negar? Será que esse cidadão aí, policial, está armado? Será que é um cidadão de bem que está com seu direito de defesa preservado lá e está armado? Né? Então, eu vejo isso em relação às armas, né? Tem que ser um direito preservado, direito à defesa, e aquela pessoa que acha que a arma é um objeto do demônio, né, como muitos falam aí,
não é um objeto do demônio, até porque a arma não mata ninguém, né? Quem mata são as pessoas, a arma não mata a pessoa. Pessoa mata a pessoa, pessoa de má índole mata a pessoa, pessoa descontrolada mata a pessoa, pessoa mal treinada mata a pessoa. Então, várias vezes é perguntado para nós, né, por mim, pode até em virtude da nossa função, tu já deve ter sido indagado sobre isso, se a gente é a favor do porte de arma, né? É a favor do porte de arma lá,